Fala galera, você está no Balatec, o seu canal de tecnologia. E antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E depois que você se inscrever, não esquece de ativar o sininho para você receber novas notificações de novos vídeos que serão produzidos. E nesse vídeo nós vamos responder de forma simples a essa pergunta: o que é AWS? Principalmente para quem é novo no mercado de tecnologia ou pessoas de outras áreas que querem conhecer, querem entender melhor o que é essa tal AWS, esse vídeo é para você. Fique conosco até o final para você entender de uma vez por todas o que é a AWS. Bom, e falando em Amazon, é uma empresa conhecida mundialmente. Todos nós aqui já compramos alguma coisa na Amazon, né, no e-commerce da Amazon. Só que, será que a Amazon e a AWS são a mesma coisa? Será que são referentes à mesma coisa? Elas fazem a mesma coisa? Ou existe alguma diferença entre elas? E para a gente conseguir responder essa pergunta e ver essa diferença, nada melhor do que ver um pouquinho de história. E aí nós vamos ver um pouco da história da Amazon em específico, do e-commerce, como que ele surgiu. Bom, o e-commerce ele foi fundado lá em 1994 pelo Jeff Bezos, ele que fundou a Amazon, é um fundador da Amazon, essa grande corporação. E o interessante é que a Amazon ela começou na garagem do Jeff Bezos, começou na garagem dele, essa empresa. No começo ele ia dar o nome para a Amazon de Cadabra, mas aí acabou não dando certo e depois, posteriormente, ele registrou a Amazon como Relentless, tanto que se você for aí no seu navegador e digitar Relentless, vamos fazer aqui, vamos digitar Relentless no nosso navegador, você vai ser redirecionado para a página da Amazon, porque esse domínio foi registrado, inclusive a empresa no começo foi registrada com esse nome. Então você é redirecionado direto aqui para o site da Amazon. E Relentless, né, quer dizer implacável também, né? Já o nome Amazon, ele foi inspirado no rio Amazonas, que é um dos maiores rios do mundo, né? Tá aí a inspiração, desde o começo, o Jeff Bezos já tinha já uma visão de futuro, uma visão de ser grande, né, da sua empresa, alcançar aí grandes patamares. Então essa foi a inspiração do nome Amazon, né? E agora falando, a gente falou da Amazon, do e-commerce, do surgimento, agora falando da AWS. O e-commerce surgiu lá em 1994, já a AWS em si, ela foi fundada em 2006, alguns anos depois. E no princípio, a AWS ela foi fundada como um serviço de armazenagem e hospedagem de sites na nuvem, né? Ou seja, hospedagem de sites na internet. Esse foi o objetivo da AWS no começo e ela foi fundada no começo para esse propósito. E agora falando especificamente, né, entrando mais no que é a AWS é sigla para Amazon Web Services, tá? E a definição para a AWS é que ela é uma plataforma de serviços na nuvem. Então, ela é uma plataforma de serviços de computação em nuvem. E aí, quando você vê aqui computação em nuvem, você pode ficar um pouco a princípio assustado, né, com essa palavra, com esse termo, computação em nuvem, mas não se assuste, porque aqui nesse vídeo nós vamos entender um pouquinho de computação em nuvem, também de uma forma simples, tá? Então vamos lá, vamos trazer um exemplo aqui. Imagine que nós queremos criar também um e-commerce. Nós queremos criar um e-commerce, queremos desenvolver um e-commerce novo, e o nosso e-commerce ele vai ser para vender livros na internet também. Esse vai ser o propósito do nosso e-commerce. E uma das principais funcionalidades do nosso e-commerce
é listar os nossos livros, é claro. Nós precisamos listar os livros pelo nome, autor e pelo preço do livro. Então, nós queremos desenvolver esse e-commerce e uma das principais funcionalidades é essa. Então, como vai ser a arquitetura do nosso e-commerce? Qual será a arquitetura? Bom, a nossa aplicação web, ela vai estar em um servidor de aplicação, né, dentro de um servidor de aplicação. Os nossos livros, eles precisam ser armazenados em algum lugar, então nós vamos utilizar um banco de dados para gravar as informações da nossa aplicação, do nosso e-commerce, a princípio a listagem dos livros, e tudo isso, tanto o meu servidor de aplicação como o meu banco de dados, eles vão estar dentro de um data center. E aí, outro termo aqui que às vezes você pode se assustar. O que é um data center? Você já deve ter visto em algum filme, alguma série ou alguma reportagem esses grandes computadores, ou melhor, né, supercomputadores, que têm um grande poder de processamento, tem uma grande quantidade de recursos, capacidade de armazenamento de dados muito grande, né? Isso é um data center, é um supercomputador. E tem empresas, né, grandes empresas, que é o caso da nossa empresa aqui, o nosso exemplo do e-commerce, a nossa empresa ela tem o próprio data center dela. Vamos imaginar que a empresa onde nós trabalhamos ela tem o seu próprio data center. Ou seja, nós temos esse supercomputador na nossa empresa e o nosso servidor de aplicação, o nosso banco de dados e outras coisas a mais vão ser armazenadas, vão estar contidas dentro desse nosso data center. E aí vamos ver algumas coisas aqui sobre o data center. A primeira é que ele exige um custo alto. É um custo alto para você manter um data center, porque você tem que manter uma grande infraestrutura, você tem que manter uma infraestrutura de rede, você tem que criar uma estrutura de resfriagem, né, para o seu data center, ele precisa ser resfriado. Existe uma complexidade para você manter este data center. Existe um processo burocrático. Imagine que você precise alocar mais recursos no seu data center, comprar máquinas novas. Isso até mesmo internamente na empresa é um processo burocrático, né? Você precisa de contratos, você precisa assinar pedido, fazer solicitação de pedidos para que essas máquinas elas sejam disponibilizadas. Você precisa da disponibilização financeira para isso, sem contar a manutenção, né? Você vai precisar manter, além de manter o seu data center, a sua infraestrutura, você vai precisar manter todas as versões das máquinas virtuais, você vai precisar manter as versões dos bancos de dados, todas essas coisas atualizadas aí nas suas últimas versões, né? Por precaução e segurança. Então, isso é um data center. Tá? De forma bem simples, uma empresa que mantém um data center, ela acaba caindo aqui nesses pontos aqui, em algum desses pontos, ou na verdade em todos eles. Agora imagine que a nossa empresa ela queira migrar para esse serviço de computação em nuvem. E nós aqui estamos tentando entender o que é computação em nuvem. Então, imagine que a gente continue tendo essa estrutura, a gente tem o nosso servidor de aplicação, nosso banco de dados, só que agora nessa camada acima, né, ao invés de eu ter um data center, eu vou ter aqui, olha só, uma nuvenzinha. E essa nuvem nada mais é do que a internet. Só que o meu servidor e o meu banco de dados não vão ficar jogados na internet. Eles precisam de um serviço, de uma plataforma, como a gente viu que é a AWS, uma plataforma de serviços de computação em nuvem. No nosso caso, essa plataforma é a AWS. Então agora, ao invés de eu ter o meu próprio data center dentro da minha empresa, eu vou ter agora um data center da AWS, onde eu vou colocar o meu servidor de aplicação e o meu banco de dados. Isso também é conhecido como IaaS. Esse tipo de serviço, esse tipo de infraestrutura que é disponibilizada por uma empresa,
infraestrutura de data centers e tudo mais, acho conhecido também como IaaS, né, que é a famosa infraestrutura como serviço. Ou seja, eu contrato a infraestrutura da AWS para conter aí o meu servidor, meu banco de dados e outras coisas a mais. Então vamos ver algumas vantagens de eu contratar esse tipo de serviço de computação em nuvem. A primeira delas, né, é a redução de custos, porque nesses serviços de computação em nuvem, normalmente nós pagamos pelo que nós utilizamos. Eu pago pelo serviço que eu utilizo, eu pago pela quantidade de requisições que eu faço, pela quantidade de recursos que a minha aplicação utiliza. Então eu pago conforme eu utilizo o serviço. Eu tenho a diminuição da complexidade, dado que eu tirei toda a infraestrutura de dentro da minha empresa e agora eu estou contratando um serviço de fora, então eu tiro toda essa complexidade de dentro da minha empresa e ganho um tempo maior e recursos para disponibilizar para outras coisas que eu considero mais importantes, né? Eu tenho menos burocracia. Imagine que você queira ter data centers, por exemplo, em outros países, né, para se aproximar mais dos seus clientes. Se você tiver o seu próprio data center, isso vai ser um processo muito burocrático, vai precisar de contratos. Já na AWS não, a AWS ela tem já os seus data centers espalhados por vários países. E eu não preciso assinar nenhum tipo de contrato para ter uma máquina, por exemplo, funcionando agora na Virgínia, ou em São Paulo, ou em outros lugares do mundo. Basta eu ir lá e provisionar uma máquina. A velocidade de provisionamento em um data center, para você subir uma máquina nova, não é um processo tão rápido. Já na AWS, você ganha uma velocidade muito grande para conseguir subir novas máquinas ou escalar a sua arquitetura. Você tem também credibilidade. Além da AWS hoje ela ser uma grande empresa, existem várias empresas de referência que utilizam o serviço da AWS. Sem dizer a competitividade, porque como existem várias empresas que já migraram ou estão migrando seus serviços para a nuvem, não existe só a AWS nesse mercado, existem outras empresas também que são plataformas de computação em nuvem. Então essas empresas elas estão sempre buscando se atualizar, se certificar para cada vez garantir mais credibilidade, mais confiabilidade, mais segurança para os seus clientes, né, para as empresas que utilizam seus serviços. Então, já falando de empresas, aqui eu listei algumas empresas que hoje utilizam os serviços da AWS, algum serviço específico da AWS. Nós temos aqui, por exemplo, a NASA, né, que utiliza os serviços da AWS. Nós temos o Nubank, PagSeguro. Nós temos o Netflix, né? As séries lá que nós vemos, o Netflix está utilizando serviços da AWS, serviço de computação em nuvem, a própria Globo, a Sims, né, uma empresa de games, a Epic Games utiliza os serviços da AWS. Então existem várias empresas, né, que são referência, o Slack também, que utilizam os serviços da AWS. Só que não é apenas a AWS, como nós falamos anteriormente, que disponibiliza esse tipo de serviço de computação em nuvem. Nós temos outras empresas, como por exemplo a DigitalOcean, a Oracle Cloud, a IBM Cloud, a Microsoft tem também o seu cloud, a Google Cloud. Então nós temos outras plataformas que disponibilizam esse tipo de serviço em computação em nuvem. Não é só a AWS e também não são só essas são as principais, mas existem outras empresas também que disponibilizam esse tipo de serviço. Bom, galera, é isso aí. Eu espero que tenha respondido a pergunta o que é a AWS. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais o que é a AWS. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos que nós teremos aqui no canal. Valeu!